Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Prabhupada Budeshambrita aqui já. O Senhor Supremo, ele interfere no livre-arbítrio de uma entidade viva? Boa resposta. A diva é uma porção infinitesimal da infinita verdade absoluta. A natureza da água, tal como se encontra no oceano, está presente na gota da água como numa quantidade diminuta. O infinito Senhor Supremo é o autocrata mais absoluto. A mesma autocracia existe em diminuto, né, da alma, na diva, né, proporcionalmente, assim. Uma diva não é um objeto criado, mas um ser eterno. Uma diva não é um objeto inerte, mas uma entidade viva. O livre-arbítrio de uma alma não é concedido por ninguém. O livre-arbítrio existe naturalmente, a entidade viva de uma diva. Uma alma sofre por causa do mau uso do livre-arbítrio. O Senhor Supremo nunca interfere no livre-arbítrio de ninguém. Ele não é o assassino da mas assassino de algo. Acho que ele não é assassino deve ser da consciência. A divindade é o oceano de bondade, mas ele informa as entidades vivas sobre o uso adequado e o mau uso da consciência. O bem-estar ocorre para a pessoa que adora a divindade, obedecendo a injunção divina ou bíblica, ou escritural, e fazendo isso, se uma pessoa obedece às escrituras divinas. Bom, então, na verdade, nós temos a entidade viva, ela possui livre-arbítrio, sim. Né? Você tem a opção de escolher, né? Geralmente a gente escolhe errado. A gente toma a decisão errada, geralmente. Como se diz, a gente está correndo atrás do cavalo equivocado. Né? Ou sei lá, ou você está buscando algo que não existe. Então, a entidade viva, isso é Maya. Quando você busca algo fora da sua posição constitucional, fora da sua natureza inata, né? Então, esse é o livre-arbítrio. É pequeno, sim, é pequeno, mas existe. Então, você tem o direito de se equivocar. Então, Samaraj, ele conta, não vai ser famoso, mas quando Gandhi, né, vai pedir a liberdade da Índia, vai pedir a autonomia da Índia, né, para os ingleses, ele vai, né, ali, os ingleses falam, mas vocês são tão desorganizados, vocês são tão incompetentes, vocês não têm capacidade ainda de administrar esse país, e Gandhi fala, nós temos o direito de nos equivocarmos, né? Essa foi a resposta. Então, na realidade, a alma também ela tem o direito de se equivocar. Então, por isso, Krishna ele permite que você se equivoque, ele permite que você se enrede com Maya. Né? Krishna ele permite isso. Ele não tolhe o seu livre-arbítrio. Se você realmente quer se equivocar, você tem esse direito. Isso é como Tatashta Shakti. Então, a diva como uma Shakti, ela pode escolher, né? Mas esse direito é bem pequeno, né? E, na realidade, as pessoas elas pensam que elas têm muita liberdade, né? Mas não têm liberdade. Ou seja, a liberdade nossa é muito pequena também. Por isso, o livre-arbítrio é pequeno, nossa liberdade também é pequena. Bom, por exemplo, as pessoas dizem, não, você pode, tudo aquilo que você deseja você vai conseguir, o poder da mente, né? Todo mundo fala isso, é muito fácil falar isso. Né? A autoajuda, ou seja, esse estímulo, né? Essa propaganda que se você que querer é poder, né? Mas na realidade não, existe o karma, existem as gunas, né? Então, existem muitas coisas que realmente não nos deixam atuar. Ou seja, por mais que você queira fazer algo, quem sabe você não vai conseguir. Então, por isso o Krishna ele fala, né, karma niyeva dikaraste mafhalashu kadachati, né?
Ele fala, você tem o direito de trabalhar, você tem o direito de executar as suas atividades, mas você não pode querer o fruto. Né? O fruto não lhe toca o fruto. Você não pode buscar o fruto. Exigir isso, né? Que é o seu direito. Não, isso não é o seu direito. Você pode fazer as suas atividades, mas você não tem esse poder de realmente exigir os frutos da ação. Né? Então, por isso que as pessoas estão muito frustradas no mundo material, porque elas realizam os seus planos, né? Mas aí você sabe, Krishna fica dando gargalhadas dos seus planos, porque é uma coisa que, na realidade, nós não temos esse poder. Né? A alma ela é muito diminuta, ou seja, a nossa consciência ela é infinitesimal. Ou seja, então, nós temos aí o potencial, nós temos o discernimento, nós temos a bem-aventurança, nós temos a eternidade, nós temos... Mas tudo isso é muito pequeno em relação ao infinito. Então ele dá esse exemplo clássico aí da água do mar, do oceano e da gota. Então a gota ela tem as mesmas propriedades fisiológicas, fisioquímicas, não sei, mas ela não tem a imensidão, né, a plenitude do oceano. Então ninguém se afoga numa gota d'água. Até num copo d'água eles falam, você vai se afogar num copo d'água. Deve ser como uma metáfora. Né? Ou seja, que você está sofrendo por pequenos problemas. Né? Mas você não consegue se afogar num copo d'água. Ou seja, numa gota d'água, não tem jeito. Então, mas o oceano, sim, o oceano, se você entra no oceano, então você percebe que o oceano ele é infinito, você pensa, ele é infinito, o oceano, mas ele não é infinito, o oceano. Não é infinito. Então você poderia contar aí quantas gotas de água que existe no oceano. Você poderia, só que isso é impossível. Né? Então essa é a dimensão de infinito. Quando você vê um oceano, você pensa, isso é impossível. É uma coisa que foge da minha concepção. Então quando nesse famoso passatempo de Santo Agostinho, né, que ele está ali procurando soluções, né, para soluções filosóficas, né, para suas indagações, né? Ou seja, ele está aí, né, no mar ali procurando na praia, quando ele vê um menino, né, aí tentando encher, né, o seu recipiente, né, um copo, uma coisa assim, com a água do oceano. Aí ele imagina, ele pensa, né, claro, na sua viagem assim, filosófica, não sei. Ele pensa, imagina o menino, ele está tentando colocar o oceano dentro de um recipiente, do seu baldinho, né? O menino está tentando colocar esse oceano dentro do baldinho, mas isso é impossível. É impossível. Mas na realidade, é o que eu estou tentando fazer. Através da inteligência, eu estou tentando capturar o infinito, eu estou tentando colocar o infinito dentro da minha inteligência. Ou seja, eu estou tentando engaiolar Deus. Engaiolar Deus é uma tentativa muito frustrante da nossa vida. A gente nós não temos essa capacidade de entender tudo, né? Nós podemos entender um pouquinho, ou seja, nós podemos conhecer um pouquinho, né? Como Isaac Newton, ele dizia, né? Imagina, ele era o cientista mais famoso da sua época, né? Ele que aí descobriu a lei da gravidade, um monte de leis assim, físicas, né? Que ele descobriu, não, mas que ele colocou aí no papel. Então, em um momento, ele que era muito, muito glorificado, todo mundo, né, queria aí tomar a Siksha, né, de Isaac Newton. E ele disse, não, eu não sou nada, eu só estou ali olhando uma conchinha, olho uma pedrinha ali, olho outra, diante da imensidão, né? Imagina, do mar, do oceano, eu estou pegando uma conchinha, olho uma conchinha, depois eu pego outra conchinha, analiso essa conchinha, vejo a diferença de uma conchinha, mas isso não é nada, eu não sou nada. Normalmente essa é a concepção que nós deveríamos desenvolver na nossa vida diariamente. Eu não sou nada, eu não tenho nenhuma
qualificação. Na realidade, se Cristo não dá misericórdia para mim, eu não tenho nenhuma solução na vida. Ou seja, não existe esperança para mim se Cristo não der a sua misericórdia para mim. Então, isso a gente deveria sempre meditar, né? É uma meditação constante que a gente tem que ter. Porque nós somos muito atrevidos, né? Ou seja, a gente acha que você vai entender alguma coisa, você vai entender, né, o significado chamado Bhagavad. Você acha, agora eu entendi, olha, eu entendi. A gente sabe, esse passatempo temporário Maharaj conta assim, contou mil vezes, mas é muito bom, né? O cara vai lá, vai estudar os Vedas e, poxa, aí o pai falava, você estudou o chamado Bhagavad? Ele falou, não tinha essa matéria lá. Então ele volta, falou, então vai lá, volta, estuda o chamado Bhagavad. Então, enfim, depois que ele volta, ele pergunta, estudou, entendeu o chamado Bhagavad? Você estudou o chamado Bhagavad? Eu falei, sim, estudei. Você entendeu o chamado Bhagavad? Ele fala, não. Ele fala assim, entendi, muito bom, agora entendo tudo. O pai vai, então volta de novo, idiota. Vai lá, estuda de novo. Aí ele volta e fala, realmente, não dá para entender. Ou seja, pode ser que aí o verso, ele fala, né? Ou seja, pode ser que Vyasa, ele pode ser que ele saiba, pode ser que não saiba, né? Ou seja, ele não conhece o entendimento do chamado, ele não conhece o chamado Bhagavad, não entende o chamado Bhagavad. Ele que escreveu, ele não entende. Então é incompreensível para nós. E na realidade também, quando nós cantamos o Santo Nome, nós deveríamos cantar com o sentimento de que realmente nós precisamos de ajuda, ou seja, esse deve ser o nosso sentimento. A gente precisa de ajuda. O canto, ele é vocativo, significa que você tem que gritar, você tem que chorar, você tem que se desesperar quando canta o Santo Nome. Não que você vai ficar aí como um maluco, choro. Não é um choro, né? Você vai passar o quê? Sei lá, um água sanitária no olho e vai começar a cantar japa, aí você vai chorar. Não é isso, não. Na verdade, esse choro é um choro de desespero. Poxa vida, eu quero me conectar com Krishna. Eu sou tão pequeno, né? Eu não tenho nada. Então, por isso, com esse sentimento, você desenvolve a atitude correta, né, do Gaudiya Vaishnavismo. Trinapi Sunichena Taroapi Sahishna Manina Manadena Kirtanya Sadahari. Você vai desenvolver essa atitude correta. Ou seja, então para você cantar o Santo Nome constantemente, tem que ser humilde, tem que ser tolerante. E não é ser humilde e tolerante, mais humilde que a grama, mais tolerante que a árvore. Imagina, respeitar todo mundo, não pedir respeito para si. Esse é o ornamento dos Vaishnavas. Então, Gurudeva, ele sempre fala, o ornamento dos Vaishnavas é a humildade, a tolerância, não ficar pedindo respeito para si, não achar que você... Então, por isso, pratista é algo tão perigoso, né, pratista. E aí se compara a fezes do porco, pratista, fezes do porco. Imagina o porco como só coisa estranha, excremento como só coisa muito ruim. E as fezes dele, isso é comparado a pratista. Então, por isso, os Vaishnavas abominam pratistas. Eles não querem... É o medo que eles têm a pratistas. Então, nós temos também que desenvolver esse receio de nos tornarmos orgulhosos, de achar que temos uma posição segura diante do infinito. Então, diante do infinito, nós não somos nada. Lagu. Somos leves. Ou seja, como é isso? O vento vem, uma coisa leve, o vento leva para lá, leva para cá. É algo assim. Então você se deixa levar, porque você não tem uma autonomia, né? Você não tem um ideal. O ideal nosso não está cristalizado ainda, por isso somos muito perigosos, né? Ou seja, nós somos um perigo ambulante para nós mesmos, né? Porque aí dentro, né? Mamam Vanshou Divaloke Divabhuta Sanatanaha Manahashastani Indranini. Você está sofrendo com a sua mente, com o seu sentido, sofre muito, você sofre, todo mundo sofre. Por quê? Porque se deixa levar pela mente, pelos sentidos. Enquanto nós nos deixamos levar pela mente, pelos sentidos, a nossa situação é muito perigosa, ou seja, a gente está aí vagando, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, por isso a gente tem que desenvolver essa humildade, nós realmente... esse desejo sincero no coração
de poder entender, desenvolver uma compreensão que nós não podemos, né, capturar o infinito, que nós não vamos entender nada com a nossa inteligência, que tudo que a gente estuda, né? Aí você estuda, aí você já acha que pode falar para os outros. Você pode até falar, mas você acha que já sabe muito e você tem que falar e que você é capaz, né, de convencer os demais só porque você aprendeu uns versos, porque você leu um pouco aí do Bhagavata, do Chaitanya Charitamrita, sei lá o que mais, né? Então, na verdade, não é assim. Ou seja, quando você fala, você tem que falar com o coração, você tem que falar com aquilo que você realmente realizou. Então, aí tem poder. Por quê? Porque o seu coração tem que ser desapegado. Você precisa transmitir o desapego e a realização para as pessoas quando você fala Harikatha. Aí as pessoas elas se tocam. Ou seja, elas sentem algo, né? Isso é o Harikatha, quando ele flui de uma maneira genuína. Senão, fica somente uma troca aí de invenções intelectuais, assim, de coisas que realmente não satisfazem a nossa existência, a nossa alma. Então nós temos que entregar a nossa realização para as outras pessoas através do Harikatha, através do nosso próprio exemplo, que é muito melhor do que o Harikatha, porque o Harikatha você fala, mas entra no ouvido, sai no outro, às vezes a pessoa não está. Mas quando a pessoa vê você fazendo, quando a pessoa realmente percebe que você está praticando, que você está vivendo o Bhakti, que você realmente tem devoção, que você tem rendição. Imagina, ter rendição é uma coisa tão difícil, né? Por quê? Porque o ego não quer não quer se render, ou seja, o ego está ali fazendo força, ele não quer entregar de jeito nenhum. Ele está ali o tempo todo ali como não. Ele não aceita a rendição. A rendição é uma coisa que realmente para o ego é horrível, né? Então, para o ego, para a mente, quando você fala em rendição, eles abominam essa ideia da rendição. Por isso é tão difícil encontrar uma pessoa que quer se render. Você pode encontrar pessoas que querem aí estar numa posição mais confortável, numa posição de ter amigos, de viver numa comunidade, que é legal, que eu gosto disso, é muito bom, mas na hora de se render, esse que é o problema. E para você se render, você tem que ter uma firme determinação, que é isso que você quer mesmo. Você não quer mais nada na sua vida. Eu quero isso, eu quero a consciência de Krishna para mim. Ou seja, eu quero colocar isso na minha vida. Quando nós desenvolvemos essa mentalidade, aí a gente pode se render. Ou seja, quando você acredita mesmo nisso, você não aceita nenhuma outra mais proposta. Você abandona todo o seu passado, ou seja, todas as suas experiências do mundo, as experiências passadas, já não tem importância para você, porque agora você vive você vai viver num plano completamente diferente, superior, para Tasmat Bhavani. Então, um plano superior, um plano que realmente atraiu a sua atenção e você quer colocar isso na sua vida.